Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o plano de Deus. E eu quero contar a história de uma pessoa no Velho Testamento que não se sentiu capacitado, não se sentiu preparado, tinha uma autoestima muito baixa quando Deus chamou a ele para um propósito. E eu já tenho falado para vocês aqui nas últimas semanas, estou dando umas migalhinhas, né, da lição que eu estou dando na igreja. E como a gente estava no livro de Juízes, eu falei que o pessoal de Israel havia esquecido ou não havia aprendido quem era Deus, ou as grandes maravilhas que Deus tinha feito. E o que que aconteceu? Eles foram devagarzinho, o que acontece com todo mundo, quando você deixa de buscar Deus, a gente vai ficando mais e mais e mais e mais distante, e Deus fica parecendo uma coisa que aconteceu no passado, ou uma figura mística, uma coisa longe, né? Ao contrário que quanto mais a gente busca, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente conhece esse Deus, maior e mais poderoso ele é na nossa vida, né? Então, esse povo de Israel, lá no livro de Juízes, eles estavam vivendo assim, dessa maneira, uma vida totalmente longe de Deus. E a coisa que Deus mais abominava, e até hoje ele abomina, é quando nós colocamos outras coisas no nosso coração, tomando o lugar dele, né? Então, cada vez que eu coloco a minha fé, por exemplo, em uma outra pessoa ou em um outro ser que não seja Deus, a gente magoa o coração de Deus. Ou cada vez que eu coloco minha esperança, minha devoção num filho, no marido, numa profissão, tudo que tira o nosso coração e a nossa devoção de Deus, da pessoa dele, desagrada, machuca, ofende o coração de Deus, né? E isso que estava acontecendo com o povo de Israel, ele estava indo atrás dos deuses vizinhos, né? Dos povos vizinhos tinham outros rituais, outras maneiras de adorar, e eles estavam todos atrás. E nesse evento que eu vou falar hoje, o que aconteceu foi que por 7 anos esse povo de Israel estava sendo subjugado pelos midianitas. Então, os midianitas roubavam os gado deles, ia destruir a agricultura. Era um desastre por 7 anos. E os judeus estavam com fome, estavam perdendo todas as posses que eles tinham. E não sei se você se lembra o que eu falei semana passada, ou atrasada, que tinha um ciclo, né? Então, qual que era o ciclo? O povo, a Bíblia diz assim, quer ver? E diz, e essa frase vai aparecer 7 vezes nesse livro de Juízes. Diz assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e a Aserá. Aí de novo, fala aqui. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o ciclo era assim: fazia o que estava errado, Deus dava disciplina, a correção. A gente não disciplina os nossos filhos quando a gente explica, senta, conversa. Olha, meu filho, isso aqui está errado, não pode fazer. Você está entendendo que não pode? Você concorda com a mamãe que não pode? Concordo. Aí o filho vai e faz errado. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai disciplinar, tentando ensinar o que é melhor para aquela criança. E Deus com o povo de Israel era a mesma coisa. Eles tinham feito um pacto, eles tinham concordado de servir só a Deus, de buscar a Deus, de respeitar, de honrar. De repente, e aí o pacto dizia claramente: se vocês ficarem comigo, vai ter bênção, vocês não vão ter nada de falta, a chuva vai chegar na hora certa, as plantações, os animais, tudo ia ser abençoado. Mas se vocês escolherem me abandonar, essa é a consequência. Então, aí entrou eles nesse ciclo.
esqueciam de Deus, aí vinha a correção, a disciplina. Aí o que que acontecia? Clamaram ao Senhor e ele lhes levantou um libertador que os salvou. Então, cada vez era assim: Israel fez o que era mal, aí veio a consequência, aí eles ficaram desesperados. Às vezes, demora, como aqui nessa época, né, que nós vamos falar hoje, foram 7 anos que eles ficaram aguentando aquela opressão sem clamar ao Senhor. Então, todas as vezes que eles clamavam, era misericordioso, paciente, ele vinha, dava uma solução. E qual que era a solução nesse livro de Juízes? Deus levantava juízes. Então, assim, líderes, né? Mais dizendo, eram líderes que Deus capacitava para livrar o povo do que fosse que eles estavam passando naquele momento. E nessa história de hoje, que está lá em Juízes 7, 6 e 7, Deus chamou um homem chamado Gideão. Gideão, quando Deus foi lá na casa do pai dele, chamou Gideão. Gideão logo de cara falou: Não, eu não posso. Eu sou um homem, eu sou mais da tribo menor de todas, assim, mais insignificativa. Eu não tenho uma profissão, eu não tenho. Quer ver? Olha o que que ele disse. É, tarará, tirei vocês do Egito. Tá, tá. Então o Senhor veio e se sentou debaixo do carvalho. Então o anjo do Senhor veio, sentou debaixo do carvalho, na casa, perto da casa de Joás, e disse: Gideão, filho de Joás. E ele estava ali malhando o trigo. Aí ele disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí Gideão respondeu: Ah, Senhor, se o Senhor está comigo, por que aconteceu tudo isso? Né? Não é a gente perguntando? Olha que coisa mais humana, né? Se Deus existe, por que que tem gente sofrendo? Por que que tem criança morrendo? Por que que tem guerra se Deus existe, né? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram quando diziam: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou, né? Então, assim, cada vez que Deus silencia um pouco, a gente já acha que Deus abandonou, esqueceu da gente. E isso não tá, a gente não tá sozinho, tá? O Senhor se voltou para ele e disse. Então, aqui era o próprio Jesus porque a Bíblia chama de cristofonia, todas as vezes que Jesus apareceu com a figura humana no Velho Testamento. Às vezes a gente tem aquela impressão de que Jesus só apareceu na terra, pisou aqui na terra, quando ele nasceu de Maria virando bebê. Mas o Velho Testamento tem vários eventos onde Jesus apareceu como um anjo, e quando fala o anjo do Senhor com letra maiúscula, porque cada vez que fala de anjo, é um anjo normal, mas se falar o anjo do Senhor e tiver com letra maiúscula, você pode saber que é uma cristofonia, que é Jesus aparecendo ali. Então aqui Gideão estava conversando com o próprio Deus, com Jesus, ali naquela conversa deles. E o Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vai liberar Israel das mãos do Midian. Não sou eu quem está te enviando? Aí o Gideão respondeu: Ah, Senhor, como que eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante. Eu sou o menor da minha família. Então, quantas vezes, né, que a gente é chamado para fazer alguma coisa, ou Deus nos cutuca, né, para falar alguma coisa, ou para se posicionar diante de alguma coisa que você sabe que não está certa, e a gente se sente fraco, a gente se sente incapaz, né? Aqui Gideão se sentiu incapaz, ainda que o anjo falou para ele, poderoso guerreiro. Jesus nos conhece, Deus nos conhece por dentro, sabe? Ele conhece a essência. Eu estava conversando com a Patrícia, ela acabou de chegar de uma viagem missionária na Guatemala. Dessa vez ela foi com a família toda. E ela contando assim as experiências e ela falando a pobreza, parecendo aquele sertão lá do Nordeste. O povo não, ninguém em uma das casas que a gente visitou tinha geladeira. A pobreza era muito grande.
a missão que ela foi era levar filtros de água para cada família. E os filtros, a água que eles usam é água da chuva. Então, para filtrar aquela água, para que eles pudessem consumir. E ela falando como que o coração dela enche de alegria, né? E ela falando que está já querendo ir em outra missão. E eu fico pensando assim, né? Deus chama pessoas especiais para coisas especiais. Deus nunca me chamou para fazer uma missão, uma mission trip desse tipo. Mas eu tenho outras missões que Deus me chamou, né? Que Deus está me convocando. E cada um de nós tem um plano. E ela falando dessa outra que ela tem que ir, ela está indo de novo para o Brasil, para uma favela, para fazer trabalho lá, de evangelização na favela. E eu falei, Patrícia, que benção, tá assim, eu não entendo como que eu posso, como que Deus pode me usar? Eu não sou nada, eu não tenho nada, eu sou uma cristã nova. E eu falei, é por isso que ele está te usando. Porque as pessoas que se acham muito não dão espaço para Deus. Quando a gente se acha incapaz, sem os recursos, né? Aí Deus fala, pronto. Ah, então é você mesmo que eu vou usar, porque você vai deixar com que a minha vontade seja feita na sua vida. Então, aqui, com Gideão, não foi diferente. Gideão se sentindo muito incapaz, aí o que que Gideão fez? Eu não vou ler tudo, não, mas vou contar a historinha para vocês. Gideão fez, ele falou: então, peraí, não vai embora, não, fica aí. Aí ele correu lá, matou uma ovelhinha, viu, Renata? Matou uma ovelhinha e trouxe, botou no altar. Então, ele falou: então, se você é mesmo enviado de Deus, eu quero que você aceite essa oferta, sem que ele colocasse fogo nenhum. Aí o que que aconteceu? Na mesma hora desceu o fogo do céu e consumiu aquela oferta de Gideão. Então Gideão orou, agradeceu a Deus. Ali ele construiu um altar que ele chamou o altar, o Senhor da Paz, porque naquele momento o coração dele começou a sentir paz e a certeza de que Deus estava com ele, estava chamando ele para alguma coisa. E ele pediu vários sinais. Gente, o que eu gosto da Bíblia é que ela não esconde as fraquezas, as debilidades das pessoas, tá? Então, aqui estava mostrando a incredulidade de Gideão, a falta de confiança nele e a falta de confiança até no próprio Deus, né? De mandar ele fazer uma coisa e ele. Aí ele falou: então eu quero mais um sinal. Eu quero que ele pegou um pedaço de lã, né? Um pedaço de lã, colocou no chão lá fora, falou: amanhã, aí, né? Claro que com humildade, pedindo por favor. Ó, amanhã eu queria que amanhecesse com essa lã toda molhada, mas tudo em volta, o chão todo em volta da lã seco. Aí foi dormir no dia seguinte, exatamente, a lã toda molhada, tudo em volta seco. Ai, muito obrigado, senhor. Eu sei que o senhor é regal, mas por favor, pode só mais um teste. Na noite seguinte, ele falou: eu quero a lã molhada, eu quero o chão molhado e a lã seca. Exatamente aconteceu. Então, a partir daquele momento, Gideão totalmente se entregou nas mãos de Deus. Ele foi determinado que Deus ia usar. Então, o que que aconteceu? Toda a família dele já estava tão envolvida com os deuses dos povos vizinhos que na casa do pai dele, dentro do quintal lá, tinha um altar de Baal e de Acerá. Então o anjo falou: primeira coisa que você vai fazer é destruir o altar lá da casa do seu pai. Mas essa é a primeira missão sua. Aí ele foi, destruiu, aí todo mundo da família ficou bravo, queria brigar com ele. Aí o pai veio e falou: não. Ele destruiu foi o altar de Baal. Se o Baal ficou com raiva, que o Baal cuide dele, que o Baal se trate com ele. E inclusive mudaram o nome dele naquele dia de Gideão para Jerubbaal. Então ali naquele dia foi determinado que Gideão ou Jerubbaal era um servo de Deus. Por quê? Porque Baal não existe e Baal não veio atrás de Gideão de jeito nenhum. Então, essa é só a introdução. Pronto, acabou a historinha do chamado de Gideão. O exército midianita tinha acampado perto, no vale.
E eles tinham mais ou menos 135 mil homens. Isso a gente sabe lendo a história inteira, tá? Que nós não vamos ler. 135 mil homens. Quando Gideão se posicionou de ser usado por Deus, muita gente da sua família e das outras tribos vieram se juntar a ele para ir lutar contra os midianitas. Ele tinha um total de 32 mil homens, que para ir contra 135 mil seria um para quatro, né? Eles já estavam em desvantagem. Aí Deus falou: Olha, Gideão, você tem gente demais. Manda embora para casa todo mundo que é medroso, todo mundo que é inseguro, manda embora para casa. 22 mil foram embora. Ele ficou com 10 mil. 10 mil homens para lutar contra 135 mil. Aí Gideão, começando a se organizar, Deus falou: Olha, você ainda tem gente demais. Manda todo mundo lá no rio beber água e eu vou te falar quem que vai ficar e quem vai sair. Gente, eu admiro Gideão porque a partir do momento que ele se prontificou, você não vê mais ele questionando a Deus, mas Deus, mandar 20 mil embora, como é que vai ser? Nada. Seguiu as orientações bem detalhadas. Aí o que que aconteceu? Mandou os 10 mil beber água. E Deus falou: os que eu te apontar, você vai separar, e com esses você vai na lutar. Então ele falou: olha, vai ter uns que vão beber a água de joelho e outros vão deitar e tomar que nem cachorrinho. Dos que tomaram que nem o cachorrinho, foram 300 homens. E Deus falou: com esses 300 você vai lutar e enfrentar os midianitas. Agora, eu estudando, eu conheço essa história desde criança, e eu estudando essa lição, eu fiquei pensando, não só Gideão é um homem de valor e um homem que devia ter o nome ali. Esses 300 homens que foram com ele também foram homens de muita coragem, porque eles sabiam os inimigos que estavam lá embaixo, eles sabiam a quantidade. E eles toparam a parada de com esses 300 irem enfrentar os 135 mil. Então eu fico pensando assim, como eu estou sendo rodeada? Que tipo de pessoas eu estou me rodeando para enfrentar as minhas dificuldades do dia a dia? Porque Gideão ali não precisava de 32 mil que fossem questionar ele, que fossem duvidar. Ele precisava de 300 que, como ele, confiavam em Deus. Então, gente, é muito importante as pessoas com quem a gente convive, sabe? Para passar as dificuldades da vida, para enfrentar os desafios, porque as pessoas ou podem te puxar para baixo ou pode te ajudar a vencer as batalhas. Então, muito cuidado com o tipo de pessoas que você se cerca, sabe? Procura pessoas que vão te levantar moralmente, principalmente espiritualmente. A gente precisa de pessoas que conhecem o poder do nosso Deus. Não é a pessoa que vai te falar o que você quer escutar. Às vezes as pessoas não vão te falar o que você quer escutar. E aí, esses são os amigos verdadeiros. Essas são aquelas pessoas que Deus está usando para ser bênção na sua vida, para te fazer crescer, né? E Gideão foi enfrentar esse exército de 135 mil, e sabe com o quê? Cada soldado tinha uma tocha acesa, um cântaro vazio e uma trombeta. Essas eram as armas que ele estava indo para enfrentar os outros que tinham todo tipo de carros e espadas e tudo. E a estratégia de Gideão foi que ele colocou 100 homens em cada canto, em volta, e na hora que Gideão falasse, todos de uma vez iam quebrar os vasos e tocar a trombeta e gritar por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. E interessante que o grito dos soldados foi espada
do Senhor e de Gideão, quando nenhum deles tinha uma espada na mão. E sabe o que aconteceu? Dentro do acampamento dos midianitas, eles começaram a brigar um com o outro e se matar uns aos outros. E o pouquinho que sobrou fugiu. A Bíblia não diz que não morreu nenhum dos 300 homens de Gideão. Sabe por quê? Porque eles fizeram o que eles tinham que fazer e ficaram quietos lá, parados, só assistindo a batalha que Deus estava lutando por eles. E sabe por quê que Deus queria só 300? Deus queria que não houvesse dúvida que quem tinha ganhado aquela batalha era Deus. E na mesma coisa acontece nas nossas vidas. Às vezes, todos os recursos vão ficando pequenos porque Deus quer ser aquele que recebe a honra da sua batalha vencida. Muito cuidado com quem você dá a honra, para quem que você agradece quando você recebe uma bênção. Porque Deus é o único. A Bíblia diz lá em Jeremias que ele é eu sou o Senhor e a minha glória eu não dou a ninguém. Ele é único. E a gente vê na Bíblia várias vezes que apareceram anjos, ou mesmo Paulo, né? Cada vez que as pessoas queriam elevá-los a uma condição, né, de honra, eles falaram, não, só Deus, honra só a Deus, né? E então, gente, eu quero terminar aqui hoje com um devocional que eu li hoje de manhã, sobre a teologia do descanso, que chamou essa devocional. E fala sobre os pescadores quando estavam no barco e Jesus deitado embaixo, dormindo, descansando, e começou, né, as ondas a levar o barco daqui para lá, e os discípulos ficaram com medo. Eles não sabiam do poder que tinha naquela pessoa que estava dentro do barco com eles. Apesar de estar andando com Jesus, apesar de estar vendo tudo que Jesus estava fazendo, ainda não tinha registrado, né? Quantos de nós andamos com Deus anos e anos e anos e não registra quem é o nosso Pai amado? Então, é em Mateus 8, essa historinha lá dos discípulos, diz assim: Homens de pequena fé, por que vocês estão com tanto medo? Esse é o versículo 26. Quando temos medo, é fácil nos encontrarmos orando as orações elementares de pânico daqueles que não conhecem a Deus. A gente começa a agir como as pessoas que nem têm fé em nada. Mas Jesus disse que nunca devemos ter medo. Nosso Senhor tem o direito de esperar que aqueles que confiam no seu nome descansem em perfeita confiança. É isso que ele espera de mim e de você, que diante das adversidades, a gente tenha confiança. A gente jogue fora o medo. Deus espera que os seus filhos tenham tanta fé que eles sejam os fortes e confiáveis diante de uma crise. Mas, infelizmente, muitos de nós apenas confiamos em Deus até um certo ponto. E, normalmente, é até o ponto que a gente não precisava nem de fé, porque está tudo indo bem, né? Na hora que a coisa aperta, que a gente precisa de puxar aquela cordinha da fé, aí a gente cambaleia, né? Somos como os discípulos que estavam no barco com Jesus quando a tempestade surgiu. Chegaremos ao fim de nossas habilidades e recursos convencidos de que Deus está dormindo e que vamos nos afogar. Você acha que Jesus ia morrer ali afogado naquele barco? Claro que não. Mas os discípulos ali naquele momento não conseguiram ver nada além do medo, né? O medo cega. Mateus 8, 24 e 25 diz: E eis que sobreveio no mar. Desculpa. Uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo
clamando: Senhor, Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. Quando pensamos assim, mostramos a Deus que não temos a menor confiança nele, nem no seu governo do mundo. Jesus se levantou, repreendeu os ventos e as ondas que se quedaram completamente salvas. Que pontada de remorso deve ter passado pelos discípulos quando eles perceberam que, em vez de confiar em seu Senhor, eles o decepcionaram. E que tristeza nós também sentimos quando percebemos que poderíamos ter confiado em Deus, produzido alegria no seu coração ao permanecer absolutamente confiantes nele, não importando a circunstância, não importando o que estava para vir. E muitas vezes a gente não consegue, é mais forte do que a gente. Né? E eu acho que a gente tem falado muito nisso aqui, né? A gente fala sobre o que a Silvia passou, o que a Kênia às vezes tem passado. Gente, é só fé e a certeza de que Deus está com a gente. E que não tem. Gente, se os discípulos fossem morrer, se estivesse na hora, ia ser. A gente não tem controle da situação, só Ele tem. Né? E a gente quer controlar todas as coisas. Há momentos de bonança na vida, sem tempestades ou crises. Momentos em que fazer o nosso melhor humano, o nosso melhor como ser humano, é o suficiente. Né? Quando as coisas não são tão sérias, você vai no médico, ou tem providências que a gente tem que tomar em volta da casa, tem coisas que no dia a dia da vida vem um estresse, mas é fácil de resolver. Mas quando a crise de verdade chega, revelamos instantaneamente em quem confiamos ou em quem não confiamos. Se estivermos aprendendo a adorar a Deus e a confiar nele, a crise revelará que podemos chegar ao ponto de ruptura sem quebrar a nossa confiança nele. As pessoas que você conhece que dão as costas para Deus diante de uma dificuldade, na verdade, não conhecem a Deus. Não conhecem. Preste atenção nisso, sabe? Coloca isso no seu coração. Pede a Deus para fortificar a sua fé nos momentos mais difíceis. É fácil ter fé quando tudo vai bem. A gente não precisa nem usar. A gente vai vivendo o dia a dia pensando numa fé só que acredita na existência de um Deus, mas no momento que é necessário agarrar na mão dele para ele te carregar, que a sua fé prevaleça firme, forte. A vontade de Deus é que alcancemos um lugar de descanso perfeito, de total confiança nele, um lugar de completa unidade com ele. Quando formos um com Deus, não seremos apenas justificados aos seus olhos, mas seremos motivo de profunda alegria para ele. Que cada um de nós hoje e cada dia mais, né? Cada quarta-feira que a gente vem aqui, que a gente queira uma fé madura, uma fé estruturada, uma fé que não se balança, sabe? Que as provações pode até nos balançar, mas que não nos derrube, que não nos quebre, né? Que ela nos balance, mas que nos faça correr para as mãos do nosso Pai eterno. Então, eu quero orar agora, eu quero pedir a Deus que nos dê isso, sabe? Que nos prepare para o que seja que venha ao nosso caminho, que a nossa fé esteja alicerçada. Alicerçada, porque uma casa, como está lá na Bíblia, a história das duas casas, né? Jesus contou a casa construída na rocha, a casa construída na areia. A areia tira a base, mas a rocha está firme. Então, que Jesus seja a nossa base, que a gente esteja alicerçado. Deus, em nome de Jesus, quero te pedir agora que o Senhor nos alicerce na tua palavra, na tua verdade. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos.
Ajuda-nos a lembrar, Espírito Santo, inunda o nosso coração dessa presença vibrante e forte de Jesus em cada passo que a gente dá. Não importa o medo, não importa a circunstância, Deus, que nós possamos voltar para Ti sabendo que Tu eres o único que pode nos ajudar, que pode nos salvar, que pode nos libertar. Em nome de Jesus, enche o nosso coração dessa esperança, que a gente possa trazer alegria ao teu coração quando o Senhor olha para a gente, que o Senhor possa sorrir, complacido da nossa fé, do nosso serviço. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada uma aqui hoje. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa aumentar a nossa fé e a nossa intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém.